Bom, pessoal, tivemos aí um probleminha com a conexão, as nossas telecomunicações brasileiras ajudando bastante, mas a gente está de volta agora aqui com a nossa aula. Então a gente vai começar esse ciclo de novo para saber quem é que está online de novo, quem é que entrou na sala de novo para assistir a nossa aula. Então vamos lá de novo, de novo, de novo. Vamos ver aí quem é que está ao vivo com a gente aqui. Vamos ver se a conexão estiver ajudando, a gente volta à nossa aula. Hoje não está muito bom mesmo a nossa conexão por aqui. Então vamos dar uma olhadinha aqui, eu vou ver quem é que está online, pessoal. Se vocês puderem inclusive me ajudar aqui para que eu saiba quem está online. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos lá, vamos lá. Estou abrindo aqui. Vocês já devem estar me vendo, provavelmente. Eu estou abrindo aqui só os comentários para poder ler e poder saber quem é que já está online para a gente continuar a nossa aula. Opa, tá aqui, voltou. Muito bom, muito bom, muito bom, gente. Voltamos aqui, só preciso ver os comentários para ver se eu quero saber se o som tá bom, se tá tudo certinho. E vamos voltando, gente. Vamos voltando, vamos voltando. Probleminhas acontecem e a gente vai aí contornando todos. Muito bom que tá tudo certinho. Eu acho que agora tá tudo ok. Então, galera, vamos começar aí do zero na nossa apresentação. Eu vou passar para o nosso PowerPoint. Muito bom, maravilha. Então, a oportunidade gigante da impressão 3D. É a segunda aula das 4 aulas que a gente vai ter. Já tivemos uma ontem, ainda temos mais 2 aulas amanhã e depois de amanhã. Muito bom, gente. Então, vamos ver quantas pessoas estão de volta aqui. O Edu, Rodolfo, Fabiano. Quero saber se o som tá bom. O Bruno falando que o som tá bom. Então, ótimo. Pessoal, pode ser que vocês tenham aí algum probleminha de conexão ou do lado de vocês ou do meu lado. O Facebook tá complicado e as telecomunicações também não estão ajudando a gente. Então, muito bom, muito bom. Então, eu falei boa noite para bastante gente. Eu vou falar tudo de novo pro Luiz, pro Edu, pro Carlos Henrique, pro Rodolfo, pro Bruno, pro Fabiano, Felipe Zanella. Quem mais? Quem mais está chegando aí? Pro Marcos, pro Klaus. Boa noite, pessoal. Agora a gente começa pra valer. Então, galera, seguinte. A melhor época na história da humanidade para estar vivo é agora. Eu vou explicar por quê. Olha o quanto de tecnologia bacana a gente está presenciando. Olha como as coisas estão avançando. Nada avançou tão rapidamente quanto nos últimos 10 anos. E nos últimos 5, 6, principalmente, né, quando a gente popularizou o smartphone, muita coisa mudou na vida da gente. Então a gente vê aí, realidade virtual, carro elétrico, depois de mais de 100 anos o carro elétrico está começando a ganhar o espaço. A gente tem aí celular interagindo com a gente o tempo todo, até influenciando o nosso hábito de compra. A própria impressão 3D, você vê aí no seu canto superior direito. Internet das coisas. Os drones finalmente sendo usados para algo que preste, que não seja só filmar as coisas, né? A gente começa a usar drones aí para aplicações bastante interessantes como agropecuária, por exemplo. Tem as smart cities, aí as cidades inteligentes, cidades sustentáveis, as casas modulares, enfim, a gente está começando a ver tanta coisa, né, que é até assustador, porque nunca houve tanto desenvolvimento tecnológico em tempos de paz. Isso é um negócio bem bacana. Geralmente são as grandes guerras, né? Foram as grandes guerras que impulsionaram o desenvolvimento tecnológico. E dessa vez não está acontecendo. Então a gente parece que está realmente migrando aí para um mundo um pouco melhor, né? E as tecnologias estão cada vez mais tendo um papel muito importante
em toda essa transformação que a gente está presenciando. E eu defendo muito fortemente que a impressão 3D tem tudo para ser um vetor de um desenvolvimento tecnológico ainda mais rápido e ainda mais útil para o ser humano. Né? Eu ainda acho que de todas essas tecnologias que a gente está aí presenciando, né, começando a aparecer, começando a surgir, a gente vê aí a impressão 3D como um dos principais vetores, pura e simplesmente porque ela facilita, porque ela acelera o desenvolvimento de outras tecnologias, que era uma coisa que a gente não conseguia ter. Hoje você desenvolve um produto em muito menos tempo do que fazia há 20 anos atrás, por exemplo. E é disso que a gente vai falar, inclusive. Porque, perdão, por que as coisas não aconteciam, né? E por que as coisas agora começam a acontecer de uma forma diferente. Antes de mudar o chart, eu quero dar uma olhadinha para ver se tá tudo certo. Pessoal, hoje preciso demais da ajuda de vocês. Então, por favor, respondam para mim se tá tudo ok aí. Coloca um ok para mim. Quero saber de vocês se vocês continuam assistindo, se a conexão tá boa, se tá tudo jóia. Tô vendo vários likes, umas risadas aí, tô vendo bastante coisa aí. Edu Sakurai sentando o dedo no like, tô vendo aí. Muito bom, muito bom. Enquanto vocês vão me respondendo, eu vou pegando já alguns comentários aqui. O André falando que bom que é em tempo de paz. Pois é, que bom, que bom. Marcelo Matos perguntando, boa noite, cheguei a tempo ou perdi algo? Não perdeu nada, você chegou na hora que começou, porque a gente havia começado antes, mas a conexão caiu, então agora você chegou bem no comecinho da aula. Então, muito bom, gente. Então a gente está voltando aqui, falando da impressão 3D, que eu acredito que seja o principal impulsionador do desenvolvimento tecnológico, ou um dos principais, pelo menos, aí. Então, pessoal, vamos agora falar do contexto de desenvolvimento de produto, tá? Tentar ser um pouco mais prático, aí, ao invés de falar um monte de coisa, um monte de, enfim, de ideias e verdades, né? A grande ideia, a grande verdade, aliás, é que a maioria das ideias nunca sai do papel, porque as empresas priorizam ideias que possam ser vendidas em massa. Então, só se muita gente comprar é que a empresa vai desenvolver e vai colocar no mercado para que a gente possa adquirir. Então o que acontece? A gente sempre acaba tendo aquilo que todo mundo tem. O produto padrão, aquilo que pode ser feito em grande escala, né? E a gente fala hoje um pouquinho da cadeia produtiva tradicional, que precisa de altos investimentos, tem que ser produção em massa, senão não rola. Você tem que produzir alguma coisa que possa ser estocado, porque o estoque não pode ficar encalhado, que possa ser entregue e distribuído, senão você morre lá com um monte de produto no teu estoque e você não consegue vender. Então, falando um pouquinho aí, né? A empresa tem uma ideia, essa ideia tem que ser testada economicamente do ponto de vista de marketing. Então, existem estudos de viabilidade econômica de um produto, estudos de marketing, pesquisa de mercado, para ver se o negócio vinga, para ver se as pessoas iriam comprar ou não. Depois, você fabrica esse negócio, aí você entra no ciclo de logística. Vai lá, pega o caminhãozinho, leva para o centro de distribuição, do centro de distribuição para o varejo, e aí sim do varejo que o negócio chega na mão do consumidor. Ainda é como tudo funciona. Certo? Deixa eu abrir um parênteses aqui, que eu acabei de ver aqui um cara chamado Oswaldo Sozano Filho, que é o meu pai. Fala, paizão, que bom que você está aqui. Muito bom, muito bom. Então, o filho é o pai e eu sou o neto. Então, paizão, assiste aí que você vai curtir, meu. Daqui a pouco eu te ligo. Muito bom, muito bom. Ontem foi minha esposa, hoje é meu pai. Família em peso aqui assistindo as minhas lives. Eu fico muito contente quando isso acontece. Muito bom. Então vamos lá, gente. Voltando aí à nossa cadeia. Então o cara tem a ideia, ele tem que provar que a ideia funciona, que o produto vai ser vendido, para então produzir, distribuir e o varejo vender. O que é que a impressão 3D faz com toda essa cadeia? Isso aqui.
Então você tem a ideia, você produz na tua impressora e você entrega para o teu consumidor. Então você não precisa ter estoque. Você pode produzir as coisas sob demanda, em pequenas quantidades. O time to market, né, que é o tempo de desenvolvimento até que o produto vá para o mercado, é muito menor. Você consegue testar muito rápido. E a gente, como consequência disso tudo, a gente tem uma queda drástica no investimento que você faz para desenvolver o teu produto e entregar para o teu cliente. Então, digamos que todo esse ciclo que a gente sempre viu aí, desde o início da segunda revolução industrial, aí, final da década de 1800, do século, né, 1800, né, final do século XIX, começo do século XX, quando começou a segunda revolução industrial, a gente, de certa forma, trabalha desse jeito. Então a gente só produz o que todo mundo vai comprar. A impressão 3D vem dar um chute, né, em toda essa cadeia que tem mais de 100 anos, essa maneira de produzir, fabricar e vender as coisas. E o que isso quer dizer? Olha só, quando a gente fala em baixo investimento, né, quer dizer que qualquer um então pode ter uma impressora. Peraí, Oswaldo, se você pode ter uma impressora em casa, então você tem uma mini fábrica em casa? Sim, senhor, você tem uma fábrica em casa. E com baixíssimo investimento. E o que isso quer dizer? Quer dizer, meu amigo, minha amiga, o fim da barreira de entrada nos meios de produção em massa. Tá? Você aqui, mais simplista, agora qualquer um pode vender, qualquer um pode produzir e vender. E os grandes industriais estão de cabelo em pé por isso. A gente está migrando de um modelo onde grandes indústrias, né, monopólios, duopólios, cartéis, enfim, vendem para os consumidores e só eles vendem, para o modelo onde todo mundo pode ser atendido por pequenos fornecedores. É a indústria descentralizada. A gente tem aí uma série de ganhos com essa história. A gente ganha em logística. Você não precisa produzir no Cafundó e depois fazer todo aquele processo de movimentação do teu produto até chegar no teu consumidor. De repente o cara está produzindo na esquina da tua casa. Então é muito mais barato, principalmente por causa do custo de logística. A gente é um país essencialmente rodoviário para fazer os nossos transportes de carga. E a gente sabe que, principalmente o combustível, né, é um dos principais ofensores do preço. Então, o combustível aumenta. Se isso realmente interfere na tua composição de preço ou não, eu não sei. Mas que o fornecedor, que o fabricante embute no preço e quem paga a conta somos nós, isso é verdade. Então a gente passa de um modelo monopolista, né, para um modelo onde, teoricamente, qualquer um pode produzir e vender os seus produtos. E essa barreira que eu te falei, essa barreira de entrada, que praticamente ela acaba, né, ou ela diminui muito, ela é ainda mais, né, ela é ainda mais minimizada em função da queda dos preços das impressoras 3D. Então a gente tem as impressoras industriais custando aí de dezenas de milhares de dólares até milhões de dólares. A gente tem aí impressoras de excelente qualidade que em muitos casos fazem frente a essas impressoras industriais, custando só 2.500 dólares. Então, olha só como o negócio está mudando, né? Você hoje pode competir com a grande indústria com um aparato, né, com um aparelho, com uma máquina que custa só 2.500 dólares. Em alguns casos, gente, a gente ganha em qualidade do grande fornecedor uma máquina dessa. Isso não é mentira, isso realmente está acontecendo. E aí o que acontece, né? A gente vê aí os novos industriais, que são pessoas como nós, né? São pessoas como a gente mesmo, né? Não é o grande industrial, não é aquele cara. Eu até fiz uma provocação aqui, eu coloquei essa foto mesmo, porque o grande industrial ele se comporta como o grande industrial do final do século XIX. É o mesmo comportamento monopolista. Eu quero tudo para mim. Então isso está acabando, gente. Né? A gente agora, pessoas, né? Gente como a gente começa a brigar com a grande indústria, né? Inclusive aí
o da esquerda já não está muito feliz, né? Porque olha só a cara dele, inclusive, né? Ele já está sacando que o negócio não está muito bem para ele. E olha só, eu vou depois mostrar porque que esse cara tá tão chateado, tá com essa cara aqui essa cara de peixe morto. E até abrindo parênteses, tá? Essa foto é de 3 personagens de uma série chamada Os Gigantes da Indústria, que foi o começo da segunda Revolução Industrial. Passa no canal History, ou passou, tá passando. Dá uma procuradinha, que é uma série espetacular, até para você entender por que as coisas acontecem do jeito que estão acontecendo. É uma das séries mais legais que eu já assisti. Se eu não me engano, um deles é o JP Morgan, o outro é o Carnegie, e se eu não me engano, tem um terceiro, o Rockefeller. Acho que são esses 3 aí que estão aparecendo nessa foto. E a mentalidade deles ainda continua hoje, 2016. Então, já era para eles. E a gente, com a impressão 3D, começa a presenciar aí uma oportunidade, né? É um mercado que vai valer aí nos próximos 10 anos, vai chegar a valer 200 bilhões de dólares. É muita grana. Este é o mercado de impressão 3D, certo? Então, assim, tem muito mais coisa aí e a gente vai falar um pouco mais pra frente que os números são muito maiores que isso. O dinheiro que você vai estar movimentando, o terreno onde você vai estar pisando é muito maior do que 200 bilhões de dólares. Inclusive, eu quero mostrar para vocês agora algumas notícias aí para provar por A mais B de que realmente a gente está entrando num mercado completamente próspero e tem gente grande entrando nesse mesmo mercado. Então é sinal que o negócio vai para frente. Então, só vou mudar aqui o meu navegador direitinho, bonitinho, já mostro para vocês. Maravilha. Então, olha só a primeira notícia de um portal de impressão 3D aqui do Brasil. HP se reposiciona no mercado com foco em impressão 3D e elimina 4 mil postos de trabalho. Inclusive, quem passou essa notícia foi o Fabiano. Fabiano Tavares, que deve estar assistindo com a gente aí. Obrigado, Fabiano, por ter compartilhado essa notícia com a gente. Vou até aproveitar e dar uma olhadinha aqui quem é que está online. Muito bom, muito bom. Então eu vou voltar aqui porque eu não carreguei ou carreguei. Aham, opa, pera um pouquinho, eu estou mostrando uma tela errada aqui, gente. Pronto. Então, essa aqui, que basicamente fala que a HP mandou a gente embora, 4 mil funcionários, e está se reposicionando no mercado, ela está se reinventando e usando aí o mesmo expertise que ela tem de impressão em papel, ela vai usar esse mesmo expertise comercial para a entrada na impressão 3D. E hoje, coincidentemente, a própria HP soltou um release dizendo, olha só, a HP Incorporated marks 1 year of reinvention. Olha só, eles, dia 1º de novembro, eles estão aí comemorando um ano da reinvenção, onde eles falam de impressão 3D, gente. Então, a HP, a gente veio, quem está acompanhando aqui o mercado, já viu um pouco que a HP está se movimentando na impressão 3D industrial. Só que nessa notícia aqui, dá indícios de que eles também estão de olho na impressão 3D desktop. Então, a hora que cair no público como a gente, a hora que cair no consumidor convencional, esse troço vai bombar, esse negócio vai bombar. Então, não por acaso eu encontrei aqui o release deles de hoje. Realmente, há um ano, eles sorrateiramente, né, quietinhos, na miúda, estão aí preparando a empresa para entrar na impressão 3D com tudo, certo? Então isso é muito importante a gente ter em mente. Se a HP está entrando e se a Apple também está entrando, olha só, essa notícia não é de agora, essa notícia, se não me engano, é de 2015 ou do começo do ano, enfim. A Apple patenteou
um conceito de impressão 3D, de impressora 3D full color. Então, desculpa, gente, se HP está entrando, se Apple está entrando, é porque o negócio realmente é sério. A coisa está ficando séria. Então, essa é a hora de entrar. Essa é a hora de entrar. E é muito importante que tenha gente preparada usando esse negócio. Muito bom. Então, mostrando aí esses dois esses dois indícios, esses dois marcos aí de que a impressão 3D ficou definitivamente um negócio sério, tá? Eu continuo agora a nossa apresentação. O pessoal continua chegando. E vamos lá, gente, então, continuando. E aí eu vou falar para vocês. Vocês devem ter visto quando eu marquei lá em azul aquele parágrafo da HP. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm ideia do quanto que a indústria de manufatura no mundo vale? Fala aí, gente. Vocês têm ideia? Eu vou escrever para vocês aqui. 12,2 milhão. Bilhão? Não. Trilhão. 12,2 trilhões de dólares. Eu vou escrever o número aqui. 12,200 milhão. Vamos lá. Nem eu sei escrever direito esse número. Milhão, bilhão, trilhão, gente. Esse é o tamanho da indústria de manufatura no mundo. A coisa é muito grande. 12,2 trilhões de dólares. Só pra gente aqui fazer uma analogia, só pra gente entender o tamanho disso, tá? Todo esse mercado de .com que a gente vê, Google, Facebook, enfim, todo esse monte de coisa, um monte de site, serviço, Uber, blá 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 blá, vale mais ou menos 20% disso. Então esses 12,2 trilhões, ninguém nunca colocou a mão. Era a grande indústria só, eram os grandes industriais. E agora todo mundo, com tecnologias como a impressão 3D, começam a querer uma fatiazinha desse bolo. Então, por isso que o tiozinho aqui tá preocupado. Porque vão mexer na conta dele. E a conta dele é bem alta. Então é esse que é o ponto, gente. E é por isso que eu chamo isso, então, de oportunidade gigante. É muito simples. É muito simples. Opa, mudamos a nossa peça aqui. Vamos ver como é que tá? Rapidamente para a gente continuar. Olha só, acabamos de imprimir a engrenagem grande e agora a gente está imprimindo a pequena, que é um par de engrenagens de impressora 3D. Então agora a gente volta para o PowerPoint. Então por isso que eu chamo, gente, de oportunidade gigante. É uma oportunidade que só o mercado de impressão 3D vale 200 bilhões de dólares. E o mercado de impressão 3D vai balançar as estruturas da indústria da manufatura. E vai começar a comer pedaços de um bolo de 12,2 trilhões. Tá? Então, até para falar, isso aqui é informação do Banco Mundial, tá? Então não é nenhuma invenção do Oswaldo. Tá? Realmente é o quanto a indústria de manufatura vale no mundo. 12,2 trilhões. E qual é o grande motivador dessa história? É o próprio consumidor, que quer cada vez mais as necessidades atendidas, e atendidas de maneira bacana. E muitas vezes o que ele quer é personalizado, é alguma coisa exclusiva. Eu vi alguém aí comentando produtos exclusivos nos comentários, inclusive. É exatamente isso. É exatamente isso. Então, quem está mandando hoje é o consumidor. Então você imagina, eu coloquei alguns exemplos bem banais aí, mas faz muito sentido, né? Pegando aqui embaixo, aqui, na parte de baixo, as bonecas. A menina agora vai querer uma boneca que pode ter pele clara, cabelo loiro, olhos claros. Ela pode pedir uma boneca mais morena, com cabelo um pouco mais escuro, com olhos escuros. Ela pode querer uma morena de olhos claros. E aí?
Como é que você vai chegar na loja e falar: oi, eu quero uma boneca que tenha cabelo, uma morena de olhos claros? A loja vai falar: a gente não tem, a gente tem aqui a versão branquinha e a versão moreninha. Qual das duas você quer levar? E o consumidor não aceita mais isso. Ou então, olha só que bacana essa máquina da Coca-Cola. Você consegue fazer misturas com os refrigerantes e você pode fazer até mais de 100 refrigerantes personalizados. Isso também é muito legal. M&M's. M&M tem um gosto só, né, gente? Mas você tem lá no site da M&M's, você pode personalizar o M&M com a cor que você quer. Ou, se eu não me engano, até com o carimbinho que você quer. Então, cada vez mais o consumidor quer personalização. E, gente, personalização em massa, que é o que a impressão 3D faz, não é isso que você está vendo, tá? Não é canetinhas, grande variedade de canetas personalizadas. Isso não é personalização em massa, gente. Vocês já viram esse charts em alguma aula, algumas semanas atrás, mas eu repito esses charts aqui porque são charts muito fortes. Não é vender canetinha coloridinha que é personalizar, gente. Isso aqui é personalizar. A New Balance conseguir fazer um tênis para cada cliente, com cor, com design, com formato do pé, com densidade da sola, né? E produzido um a um, cada um para a necessidade específica de cada cliente. Isso sim é personalização em massa, certo? E com isso a gente termina toda essa parte um pouco teórica, um pouco histórica, né? E aí vem a pergunta: e aí, Oswaldo, mas onde que eu entro nessa história? Eu que quero trabalhar com impressão 3D, como é que eu entro nessa história? Antes de responder para você, eu vou fazer duas coisas. Primeiro, eu quero saber quem realmente está afim. Tô lendo aqui, o André Nascimento, JP Morgan já era, mano. Azar o dele. Azar o dele. Tá? Se vocês gostaram aí dessa primeira parte da apresentação, escreve para mim 10. Eu quero saber se vocês gostaram, eu quero saber se vocês aí estão curtindo essa nossa aula. Enquanto vocês escrevem aí, eu vou até comentando aqui um pouquinho do que os nossos alunos, amigos aqui estão colocando. O Fabiano falando: olha só, vale dizer que a HP foi dividida em dois segmentos. Um que é o End User, HP Incorporated, que cuidava das impressoras de papel, notebook e desktops, e o outro que é o Empresarial Enterprise, que cuida de servidores, data center. Então, a HP se reposicionando aí, né, se reformulando para voltar a atingir o público consumidor final, né, o B2C, com muito mais força. Então, e ele também colocou aqui o Fabiano, e vale lembrar também da Microsoft, que anunciou várias ferramentas para impressão 3D. Muito bom, pessoal colocando 10 aqui. Obrigado ao Cláudio, ao Felipe, ao Helman, Kleiber, André, Marciel, Mitchell e ao André. André estava falando do JP Morgan. É isso aí, JP Morgan já era, mano. É bem por aí mesmo. Vamos ver. Quem mais? O André também falando aqui, já assisti essa série Gigantes da Indústria. Vale muito a pena assistir. Mas não assisti ao Gigantes da Indústria Brasil. Tá? Vale a pena Gigantes da Indústria, que conta a segunda Revolução Industrial. É muito mais legal. A história é muito mais rica. A gente vê aí no final da série o Henry Ford entrando com o automóvel feito em série. Enfim, um negócio muito, muito bacana. Muito bom, gente. Então, a gente continua aqui onde eu entro nessa história. Você, meu amigo, minha amiga, você entra na história e vai entrar legal se você trabalhar com nichos. Nichos. Eu coloquei essa palavra grande aí, nichos, grande, para que você grave 1000 vezes na tua cabeça, que para trabalhar bem com impressão 3D, para que a tua chance de sucesso seja maior, trabalhe com nichos. Escolha bem um nicho e trabalha a fundo aquilo. Atenda um segmento de consumidores que precisam de um produto específico. É uma forma muito inteligente de você beliscar aí um pedaço legal dos 12,2 trilhões que são movimentados na indústria de manufatura, certo? Então, nichos. A galera tem que trabalhar com nichos. Eu vou agora mostrar, inclusive,
alguns nichos, tem uma porção de nichos aí, e depois a gente vai fazer um exercício aí com os comentários, tá? Mas antes eu quero falar rapidamente de alguns nichos para que a gente possa avançar. Então, o primeiro nicho que eu acho um nicho muito interessante é o nicho de decoração para impressão 3D. Casa, decoração, design, é um nicho super interessante. Sempre, gente, sempre falando da exclusividade de personalização. Isso é o, digamos, é a base da impressão 3D. Né? Por que é bacana trabalhar com impressão 3D para decoração, para design? A gente está falando aqui de alta personalização, porque a impressão 3D valoriza o design. Você não vai precisar fazer só aquilo que é vendido em massa. Você pode usar, fazer o design que você quiser. Alguém vai comprar. Ou o próprio design que o consumidor quer. A gente vai ter aqui para frente muito a participação do consumidor no processo de desenvolvimento de produto. Isso é um negócio muito bacana mesmo. Então, olha só as peças, que peças bacanas. Você não consegue fazer isso com nenhum outro método de produção. E o mais legal de você trabalhar com impressão 3D para decoração, para design, é que o valor percebido é alto. E se o cliente percebe valor, você pode cobrar mais. Porque você está entregando alguma coisa para ele personalizada, exclusiva. Então, eu vou até mostrar aqui para vocês um site nacional que eu achei esses dias aqui, muito bacana, que é um site que fabrica peças em impressão 3D para decoração. Então, é um negócio muito legal mesmo, que é a lojanama.com.br. Os caras nunca tinham visto ninguém fazendo alguma coisa assim. Basicamente, eles estão pegando alguns designs permitidos, né, para comercialização do Thingiverse, estão aí envolvendo aí com uma casca de marketing legal, e estão vendendo. Estou achando muito legal. Assim, o conceito da loja é alguma coisa muito bacana. Que é muito legal mesmo. Achei isso espetacular. Ó, mini vasos. Vamos pegar alguns aqui. Opa! Olha só. Joalheria. A gente vai falar um pouquinho de joalheria daqui a pouquinho. Então, basicamente é decoração, design, joalheria. E são produtos todos produzidos em impressão 3D. Inclusive, essa caveira aqui, esse azul, né, é o chamado azul Tiffany, que as mulheres adoram. Que é o azul daquelas caixinhas de joias, né, da Tiffany, que todo mundo enlouquece, a mulherada enlouquece com isso. Olha só, brinco, tem até um Darth Vader aqui no meio, tem vasinhos, tem Buda. Você vê que tudo tem uma casca de design aqui diferenciada. Então, esse é um bom exemplo de alguém que já está fazendo muito bem, por sinal. Achei muito bacana. Olha só que legal. Pô, é espetacular. Então, só ilustrando aqui, já tem gente fazendo, é porque o mercado é promissor. Voltando para o nosso PowerPoint agora. Então, esse tipo de mercado é um mercado que tem um baita potencial, gente. Um potencial muito legal. O segundo nicho é o de joalheria com impressão 3D. Olha só a variedade de design, né? A joalheria, ela sempre teve aí sempre teve aí bastante design envolvido, mas a gente sempre viu coisas muito tradicionais, né? Aquela joalheria tradicional. E a impressão 3D, ela fez surgir aí uma nova geração de designer de joias que fazem produtos completamente também diferenciados, né? E mais do que nunca agora, exclusividade é alguma coisa que vai estar cada vez mais ligado à joalheria, design forte, né? Não vai precisar ter estoque. Então, existe aquela joalheria super premium, tem pouquíssimas peças, mas tem aquela joalheria, tipo, a linha mais popular da Vivara, que tem estoque, né? E com a impressão 3D você consegue fazer peças espetaculares, super personalizadas, super exclusivas e mais acessíveis, né? E também de alto valor percebido. Então, joalheria é um outro mercado muito legal, outro nicho muito legal para se trabalhar com impressão 3D. Eu vou voltar, inclusive, na mesma lojinha Nama para mostrar um negócio bem bacana para vocês. Olha só. Você pega o enfeite feito com esse
Vamos pegar um aqui, vai. Por exemplo, essa luminária, luminária Honey. Vamos abrir aqui essa luminária. R$ 160. Você fala, não é um negócio tão caro assim, né? Pô, podia custar mais caro, porque é um produto mais exclusivo, né? É uma luminária bem bacana, olha só. Luminária bem legal. R$ 160. Isso aqui demora para fazer, gente. Uma luminária dessa deve levar pelo menos aí umas 7, 8 horas para ser produzida. A gente já falou em algumas aulas passadas aí sobre a hora de impressão, né? Tá uma hora de impressão muito barata. Agora, dá uma olhada nesse brinco, também feito em plástico, numa FDM, como a Ultimaker que está funcionando aqui do meu lado. Olha só, dá até para ver aqui, ó. Vou ver se abre a foto. Dá para ver até as linhas aqui, ó. Dá para ver realmente o efeito da superfície de uma FDM. Gente, esse brinco não levou mais do que 20 minutos para ser feito. E esse aqui custa, cadê o preço? R$ 94. Então, olha só o valor agregado no produto, o design, e feito numa impressora 3D FDM, gente. Então, a gente também não precisa de impressoras mirabolantes, miraculosas, para fazer joalheria. É lógico, você vai ter uma limitação de design, você não vai fazer peças tão detalhadinhas, mas você vai fazer peças em 20 minutos que podem ser vendidas por quase R$ 100. Olha só que bacana. Então, a impressão 3D ela é um grande catalisador também da indústria de joias. E qualquer um pode fazer produtos bacanas com a impressora 3D. A gente dá mais uma paradinha aqui, dá uma olhadinha aqui de novo nos nossos comentários. Eu, de novo, quero a participação sempre de todo mundo. Se estiverem gostando da aula, por favor, like, uau, comentem, certo? O Luiz falando aqui que está caindo direto. Eu não sei se é a conexão aqui ou se é aí, Luiz. É provável que seja aqui. Hoje a conexão realmente não tá legal. O que mais? Vamos lá. O Luiz Carvalho falando aqui. O Jorge Celestino, show esse site da Nama. Deve ter uma equipe muito boa de designers por trás. Então, Jorge, eu tô vendo aqui, tem muita coisa que eles estão vendendo que você encontra no Thingiverse para baixar. E são produtos que, né? São produtos aí que podem ser comercializados, que tem licença para você poder comercializar, eles estão baixando e imprimindo. Então eles estão levando a impressão 3D indiretamente para o maior número de pessoas possível. Isso é muito legal, gente. Esses caras estão de parabéns. É muito bacana. Muito bacana. Williams perguntando, no caso essas joias são feitas com material flexível? Eu tenho a impressão que são feitas ou com PLA ou com ABS. Inclusive a Lucinéia, a Lucinéia, que é a nossa aluna aqui, eu passei para ela essa loja porque eu sinto que a Lucinéia tem a mãozinha coçando aí para trabalhar com decoração, com joalheria, enfim. Dá para perceber aí um talento natural da Lucinéia para trabalhar com isso. Então eu passei para ela até falando aqui que já comprou peças para conhecer a qualidade. Você vai descobrir que não é nada que você não consiga fazer, Lucinéia. São peças muito legais, muito bacanas. Mas eu já vi peças suas também muito legais, muito bacanas. A Cristiane e o Jefferson estão me falando aqui, muito bacana esse trabalho da Nama. Tem muito mercado, vários nichos. Muito bom, muito bom. Depois eu vou pegar perguntas, tá? As perguntas eu estou guardando aqui para a gente depois fazer, certo? Muito bom, gente. Então, continuando nosso PowerPoint. Outro nicho que eu particularmente já me beneficiei bastante, já capitalizei bastante em cima, é o nicho de arquitetura. Quando é que você consegue fazer uma maquete dessa, com essa qualidade, com esse detalhamento, com outro processo que não seja a impressão 3D? Então, assim, é um outro horizonte que a impressão 3D te mostra. Você poder fazer maquetes muito mais complexas, né? Você consegue potencializar a criatividade dos arquitetos. Né? Quando é que você conseguia fazer maquetes com esse monte de curvas, de superfícies complexas? Você não consegue fazer. Então isso gera um ponto que o próprio arquiteto não conseguia. Pô, se você não consegue
materializar isso dentro de uma maquete, eu não vou conseguir fazer um edifício com um formato diferente. Não tem o que fazer, gente. Né? Então, a impressão 3D, ela ajuda bastante você a sair daquela história encaixotada, né? Tudo prédio caixotinho, tudo bonitinho. Então, você consegue ir muito mais além em termos de criatividade, em termos de design. Além de ser um instrumento de vendas espetacular. Né? Você fazer a tua maquete em impressão 3D, principalmente maquetes de apartamentos, de casas, né? que a grande indústria aí de maquetes não quer fazer, porque são projetos pequenos, você consegue atender isso. E a produção é 50% mais rápida e 50% mais barata, além de ser mais precisa do que a maqueteria tradicional. A gente acabou a nossa peça agora, daqui a pouco eu pego e vamos correr porque a gente tem ainda bastante coisa para mostrar. Um outro mercado também muito legal aqui é o de peças de reposição. É um mercado muito bacana. Você consegue aumentar, você consegue prorrogar a vida útil dos teus eletrodomésticos, dos teus produtos, porque você consegue fazer peças de reposição que, inclusive, podem não estar mais no mercado. Então, quebrou um botão do meu micro-ondas. O meu micro-ondas parou de fabricar há 10 anos, por exemplo. E aí, como é que eu faço? Não tem esse botão no mercado. Você pode fabricar para quem precisa. Então tem aí peça de reposição para carros que já saíram de linha, para carros clássicos. Você não encontra peça de reposição em lugar nenhum. O que você faz? Você imprime também a peça. Mais um mercado aqui também, medicina, odontologia, é um mercado mais pró esse aqui. É um mercado que você tem que ter um pouco mais de conhecimento. Existe também toda uma questão aí, toda uma questão regulatória, inclusive. Então, o mercado de medicina, de odonto, também é outro mercado de altíssimo valor. Inclusive, temos um aluno, o Jackson, ele trabalha com isso, ele é dentista, radiologista, e ele está trabalhando com impressão 3D. O curso ajudou bastante ele a incorporar a impressão 3D no dia a dia dele. Então, inclusive, Jackson, se você estiver aqui, dá um alôzinho aí. Eu acho que ele não está hoje, mas se ele tiver, vamos ver aqui. Não, ele não está. Mas se tiver, depois você vai assistir e vai descobrir que eu falei de você. Muito bom, muito bom. Então, esse é um outro mercado também muito legal. Mercado de nicho, né? Um nicho de medicina, odonto. Você pode fazer próteses, você pode fazer guias cirúrgicas, peças pré-operatórias para simulação de cirurgias, coroa. Você pode fazer também, enfim, você pode fazer uma porção você pode gerar uma porção de melhorias, né? E você pode reduzir riscos aí no caso de uma cirurgia. Você fazendo a simulação dessa cirurgia antes, você consegue aumentar a taxa de sucesso. Você reduz custos, porque fazendo uma cirurgia bem feita, talvez você não precise fazer outras cirurgias posteriores. Para os convênios isso é ótimo, né? Você aumenta a precisão do teu procedimento e o mais legal, e é o que importa, você torna melhor a vida do paciente, você melhora a vida do cara. Né? Você consegue curar, de repente, algum problema em função de uma cirurgia bem feita. Você pode trabalhar a arcada dentária dele com mais precisão. Tem aí uma série de implantes, uma série de próteses, né, para quem está acidentado. A impressão 3D ela é fascinante nesse aspecto. A gente nunca teve tanto a capacidade de intervenção de uma maneira positiva, né, no corpo humano. A impressão 3D vai poder cada vez mais proporcionar esse avanço aí nas ciências médicas, enfim, medicina, odonto. Certo? E por último, mas não menos importante, eu queria mostrar rapidamente aí o nicho do nicho do nicho. Por exemplo, uma galera aí que faz troféus. Olha só, o cara faz troféu
impresso em 3D. Eu vou inclusive mostrar aqui o site desses caras. Eles são europeus, eles são belgas. Olha só que legal. Vou agora mudar nossa telinha aqui para mostrar. Muito bom, muito bom. O pessoal do 3D Trophy Factory. Eles são fabricantes de troféus. Trabalhavam antes com acrílico, a laser, que é o que muita gente faz aqui no Brasil, né? Troféu com acrílico. De repente descobriram a impressão 3D como uma maneira de fazer peças ainda mais diferenciadas, personalizadas. Como esse troféu aqui, por exemplo. Olha que bacana. Vou mostrar um outro aqui também. Olha só que legal. Só que você não consegue fazer com nenhum outro processo. Só manual mesmo. E mesmo assim, se você vai precisar de 10 troféus desse, o artista vai ter que replicar a arte dele 10 vezes. Né? E a arte, quando é bem feita, ela nunca é replicável, inclusive. Né? Uma obra de arte bem feita não consegue ser copiada por ninguém. Você pode até fazer uma réplica bem feita, mas você nunca copia 100%. Vamos pegar aqui um outro. Esse também, olha só, feito com impressão 3D. E são peças que você consegue fazer numa desktop, numa FDM, tranquilamente. Essa aqui também. Então esse aqui é o nicho do nicho, gente. É o cara que descobriu que fazer troféu dá dinheiro. E fazer troféu personalizado dá dinheiro, né? Você sai desse aqui, por exemplo, que é praticamente o nosso famoso acrílico cortado a laser, e ele vai para coisas... Olha isso aqui que bacana, gente. Impressão 3D. Mais uma aqui. Impressão 3D. Muito legal. Então esse aqui, para você ver como você pode usar o conceito de nicho e até o fim no conceito de nicho, né? O cara que descobriu que troféu é um negócio, é um mercado super legal. E realmente é. Você vê o mercado B2B, pô, o tempo todo demanda troféu para algum evento. Olha que bacana esse, que legal. Inclusive feito para Circuito dos Lombos 2016. Não deve ser no Brasil, deve ser para Portugal, provavelmente. Né? Uma empresa belga fazendo para Portugal. Olha que coisa de bom gosto, gente. E branco, impresso em material branco, simples. Muito legal, gente. Então, pessoal, isso é que eu queria mostrar sobre nichos aí para abrir um pouco a cabeça de todo mundo. Eu acho que pelo menos foi como funcionou comigo, como funciona até hoje. Você pode escolher aí 3, 4 nichos, né? Tentar trabalhar com os mais lucrativos ou com os que tenham maior demanda também, isso também é interessante. Se muita gente quer, pô, você tem trabalho aí para, né, para sempre, praticamente. Então é isso aí, pessoal. É o que eu quis mostrar para vocês sobre nichos e um pouquinho aí sobre, né, o que a gente falou aí sobre as oportunidades, né, a oportunidade gigantesca da impressão 3D. Mas a gente até agora só falou de alguém, digamos, alguém trabalhando com impressão 3D, produzindo algo para alguém, ou projeto, ou produto para o consumidor final, mas você necessariamente não precisa trabalhar dessa forma na impressão 3D. Você pode atuar no mercado de materiais, você pode fabricar material, você pode vender material, né? Como o Klaus, por exemplo, que está aqui assistindo com a gente, ele tem um interesse muito grande em produzir materiais de qualidade. Eu espero, Klaus, que você realmente produza. Por favor, o mercado precisa disso. Então, olha só que bacana. Você pode trabalhar com materiais, você pode trabalhar com impressoras. Tem aluno da primeira turma do curso que está fabricando impressora e vai começar a vender em breve as impressoras. Trabalhar com consultoria. Muitas empresas vão querer ter digamos, um parque, né, pequenininho de impressão 3D in-house, mas não vai estar afim de passar por todo o processo que a gente está passando aqui. Pô, você pode ser o consultor do cara, indicar qual é a melhor impressora para ele, capacitar funcionário a usar a impressão 3D. Tem uma infinidade aí de coisas que a gente pode fazer que não são necessariamente produção com impressão 3D. Então tem todo um ecossistema aí para a gente trabalhar. Tem muita coisa para ser feita. E tá tudo aberto, gente. Tudo aberto. E para terminar, inclusive, eu faço, né, com a história de estar tudo aberto. O mercado de impressão 3D está aberto, o que ele pode proporcionar também. Está inexplorado. E aí, gente, que tal um pedacinho desse bolo de 12 tri
Ia ser uma boa, né? Você imagina aí, há muito tempo atrás, muito tempo não, né? Alguns meses atrás eu vi em uma das aulas um aluno falando, eu não me lembro quem foi. Ele falou por menos bilionários e por mais milionários no mundo. Pô, eu acho isso super legal. Eu acho isso super legal. É uma distribuição de renda diferente, né? Porque você entra no mercado aqui do nosso coitado JP Morgan, né? A gente começa a competir com os grandes industriais. A gente vai quebrar paradigma, a gente vai exigir que esses caras mudem o comportamento deles dentro de mercados. Porque a gente vai conseguir produzir muito bem, com qualidade, do jeito que o consumidor quer, rapidamente e com custo baixo. Isso é muito legal, gente. Então, eu termino a apresentação aqui com essa mais uma provocação aqui. E aí? 12,2 trilhões de dólares. E aí, você quer ou não quer um pedacinho desse bolo, gente? Eu quero. Eu quero até um pedacinho pequeno. Eu não preciso de muito. Porque esse é um montante muito grande, gente. Então, é isso aí. É o que a gente tinha para falar aqui sobre a oportunidade gigante da impressão 3D. Agora a gente vai passar para a nossa rodada de perguntas. E eu gostaria muito de fazer duas coisas. Primeiro, de mostrar mais um depoimento de um aluno do curso de impressão 3D da primeira turma. Curso esse que terá a sua segunda turma no dia 3 de novembro, depois de amanhã, né? Então, vou mostrar. É o Jackson, inclusive, que eu acabei de falar. O Jackson, que trabalha no mercado de odontologia, que é dentista e é radiologista, deixou aí mais um depoimento para a gente sobre o curso de impressão 3D. Então, vamos ver rapidinho. Vamos lá, vamos lá. Olá, meu nome é... Então, vamos ver agora. Vamos ver agora, estamos voltando. Vamos corrigir o nosso videozinho e aí a gente já começa aqui a falar então das perguntas e respostas. Eu quero aí a galera já fazendo as perguntas aí direitinho e eu vou responder todas. Vamos responder todas as perguntas e daqui a pouquinho eu mostro aí o depoimento do Jackson. Então vamos lá, gente. É hora agora de perguntas e respostas. Eu vou pegar aqui as perguntas. Vamos lá. Primeira pergunta. Vou pegar desde baixo. Muito bom aqui. Vamos começar a pegar as perguntas. A pergunta do material flexível do Williams eu respondi. O Elcio está perguntando qual o tratamento superficial aplicado nas peças de joalheria ou semijoias. Vamos lá. Hoje, a gente usa a impressão 3D como um processo intermediário para joias. Né? Você pode imprimir diretamente, como essas joias que eu mostrei, ou você pode fazer um processo intermediário para poder depois fazer a fundição da peça. Mas você pode aplicar em ABS, eu sei que você consegue cromar, você consegue folhear a ouro, enfim. Dá pra gente colocar o mesmo tratamento nas semijoias, tá? Em peças de plástico. Então é mais ou menos assim que funciona para joias. Outra pergunta, Jorge Celestino. Oswaldo, você acha que é vantagem contratar um designer para elaborar as peças para que nós possamos imprimir e revendê-las? Eu gosto de um modelo diferente. Eu gosto do modelo de joias, digamos, assinadas por designers. Não você contratar um designer. Você pode falar com designers bacana, tem muita gente jovem e super competente aí que consegue fazer coisas super legais e você não precisa contratar. Você pode, inclusive, pegar jovens que já têm algum nome no mercado e peças assinadas pelo Joãozinho. Enfim, dá para fazer isso. Acho muito mais bacana. Né? Se eu respondi, Jorge, coloca aí respondido. Eu vou agora voltar aqui para minha telinha. Vamos lá. Vou voltar para a minha tela para a gente, inclusive, deixar aqui. Eu vou virar a nossa câmera aqui. A nossa pecinha pronta já. Daqui a pouco eu tiro a peça da mesa e mostro para vocês. Muito bom, gente. Mais perguntas. O Fabiano perguntando, você já fez alguma maquete gigante assim,
qual a maior maquete que você já fez? A maior maquete, Fabiano, foi uma de 50 centímetros. 50 centímetros de lado por 15 de altura. Mais ou menos era um apartamento. Porque, enfim, era a escala que o cliente precisava. Mas basicamente você pode fazer de qualquer tamanho. Você pode dividir sua peça, imprimir e fazer a maquete com o tamanho que você quiser. Né? O gosto do freguês. André Nascimento. Eu entendo um pouco de SolidWorks. Se fosse o caso de eu elaborar uma peça no software, dá para passar para a impressora fazer facilmente? Dá. O SolidWorks vai exportar a peça para o formato STL, e aí você pega STL, coloca no slicer. Amanhã a gente vai ter uma aula disso. A aula de amanhã vai ser sobre isso, mão na massa. Então você converte para STL e o STL você manda para a impressora. Muito bom. Vamos lá. Próxima pergunta. O Edu sabe que eu sou corintiano, tá perguntando aqui. Você já fez uma miniatura da Arena Corinthians, Oswaldo? Não fiz, cara. Não fiz porque não tive tempo ainda, cara. Mas não sei se vocês merecem, viu? Uma boa, viu? Eu ando tão injuriado com meu time aí, esse monte de coisa que tá aparecendo, que você já deve ter percebido que eu dei uma boa afastada aí de futebol, de Corinthians. Agora eu só penso em impressão 3D. É isso aí. Williams perguntando. Até isso que eu queria perguntar, Oswaldo. Você pode indicar ou falar sobre isso, parcerias da criação de objetos, peças? Você tem um projeto, você tem uma ideia, você é o cara que concebe, né? Você tem ideia e você contratar alguém para transformar aquilo em um arquivo 3D. Aí é uma relação de... Você pode... Se o cara topar, você pode... Vamos fazer uma parceria, vamos entrar junto nessas. A maioria não vai topar. Muita gente vai... Opa, estamos com alguns estourinhos aqui, porque a mesa está esfriando e a peça está soltando. Então ela faz uns plec, plec. Daqui a pouco eu tiro a peça já soltinha, bonitinha. Então assim, Williams, você pode falar com as pessoas. Acho que é essa que é a grande ideia. Você chegar no cara e falar, e aí, topa fazer comigo esse negócio? Pode ser que alguém tope, pode ser que alguém não tope. Você vai ter que ter uma proposta muito legal para que o cara possa entrar com você sem que você pague, né? Entrar junto. Então, se você também não sabe modelar e não quer perder tempo com isso, é muito melhor contratar alguém que faça. Tá? Essa que é a minha opinião. Próxima pergunta do Helma aqui. Esses materiais comumente utilizados podem ser banhados por semimetais? ABS pode. ABS pode. PLA já ouvi falar que não pode. Vamos lá. Lucinéia, nossa aluna Lucinéia. Fala, Lucinéia. Tá assíduo aqui, hein? Participando de todas as aulas. Muito bom, muito bom. Fico muito contente. Eles fazem troféus com qual material? PLA? Provavelmente é PLA ou ABS, ou em alguns casos eles usam impressoras industriais para fazer esses troféus. Mas alguns que a gente viu aqui, com certeza é PLA ou ABS. O André aqui falando top, tem muita coisa para explorar com 3D. André, se a gente ficar conversando aqui, cara, a gente pode chegar junto em centenas de nichos. Sério, tem muita coisa para fazer. Muita coisa mesmo, mesmo. O Carlos Henrique, olha, legal aqui o comentário dele, falando do Motorola tijolão PT500, o PT550, todo mundo já teve, já viu um. Oswaldo e todos os amigos que estão aqui presentes, estamos presenciando aqui no Brasil o início de uma revolução no ambiente tecnológico. Recomendo gravar os vídeos do Oswaldo, pode gravar, gente. Daqui a 10 anos estaremos relembrando, sim senhor, daqui a 10 anos a gente vai estar vendo o que eu já presenciei e tive, que foi o primeiro celular Motorola tijolão PT550 analógico. A impressão 3D vai ser um marco na história, um divisor de águas e uma revolução no mercado. Também acho. É por isso que eu estou nessa de carne e osso. Estou nessa até o pescoço, até o último fio de cabelo, gente. Do meu topete que está em pé hoje aqui. Eu tô apostando, eu aposto nisso há 5 anos. E hoje, em 2016, eu estou nisso de corpo e alma. Então, eu não estou aqui à toa tentando dizer para vocês que esse negócio vai para frente. Porque eu estou nisso. É a minha vida. É a comida que eu coloco na minha mesa. É o leitinho do meu filho que está para nascer daqui a 2 meses. Vem de impressão 3D, gente.
Ele até completando aqui, vale ressaltar que moro em Juiz de Fora, Minas Gerais. Abração para todo mundo aí de Juiz de Fora. Estou a 40 quilômetros da cidade, que se chamava Santos Dumont, por motivos óbvios, onde nasceu o pai da aviação que revolucionou o mundo. Estamos assistindo outra revolução. Eu concordo em gênero, número e grau com você, Carlos. É uma nova revolução. Muito bom, muito bom. O Thiago comentando aqui. Oswaldo, vendo esses exemplos, abre mais ainda a nossa visão de possibilidades. Muito legal. Obrigado, Thiago. Bate no like aí então, pessoal. Bate no like. Jorge Celestino, estou em busca de um pedaço desse bolo. E ó, tem pedaço para todo mundo, que é um bolo bem grande, viu, gente? Super respondido. Brigadão. O Esto também agradecendo. Eu acabo de ver aqui, ele já devia estar aqui, lógico. O nosso doutor ABS, o Wade, nosso aluno do curso, também está aqui. Demorei, mas cheguei. É isso aí. Amanhã tem mais aula, Wade. Amanhã 8 da noite, cara. Feriado. Feriado. Wagner Teixeira, vai Corinthians sempre. Muito bom, Wagner. Vai Corinthians, vai Corinthians. Sérgio Carreiras perguntando, será que veremos a quebra do paradigma do acabamento super liso? Sim, senhor. Sim, senhor. A gente vai dar... a gente vai preferir a forma, a função, do que o acabamento super liso. Sim, sim. Sim. Isso esse lance do acabamento super liso, eu acho que surgiu um pouco, né, nas escolas de design da década de 70, né? Então, tudo era muito lisinho, né? Final da década de 60, começo de 70. Você vê aí os produtos da Brown, que inclusive são os produtos que inspiraram o Jonathan Ive, que é o designer-chefe da Apple, né? Que todos esses designs bonitões da Apple é o John Ive que criou. E tudo isso foi inspirado pelos designers da Brown, que faziam produtos muito parecidos com o que você vê hoje da Apple. Então, naquela época, né, se dava muita importância para aquele brilhante, né, aquilo que você olhava assim, parecia um espelho super liso. Isso hoje começa a mudar, começa a mudar. Inclusive o pessoal está chamando, né, que o ABS é a nova madeira, né, e a impressão 3D é a nova carpintaria. Achei muito legal essa analogia, isso é muito bacana. O Wade falando aqui, consegui instalar o MK8, ele comprou uma extrusora nova, MK8, mas estou com dificuldades no Simplify para acertar a altura na impressão. Vai ter que trabalhar com aquele, como é que é? Com o Z Offset, provavelmente. Vai ter que fazer isso tudo de novo. Tem que fazer tudo de novo. Diego chegando agora. Boa noite, Diego. Rubens Medino, eu vou falar quem que é o Rubens Medino. Professor do Senai de impressão 3D, é um dos papas da impressão 3D no Brasil. Ele foi um dos organizadores da primeira exposição de impressão, uma das primeiras exposições de impressão 3D no Brasil. Eu me lembro que inclusive ele tinha me convidado para participar na época, convidou a Nido 3D, eu não pude participar. E é muito bacana ver você aqui, Rubens, muito legal. Juro, esse cara é um dos caras que eu admiro pra caramba, Rubens. O cara é fera, 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 fera. Obrigado por estar aqui, Rubens. E perguntando aqui, observo que neste mundo de impressão 3D tem muita gente que acha que é igual a impressão papel. O que você acha disso? Pois é, eu estava conversando, eu mandei um e-mail para a Cristiane e para o Jefferson, antes deles entrarem no curso de impressão 3D, na primeira turma. Ela me mandou um e-mail dizendo assim, Oswaldo, você não acha que as pessoas não estão entendendo ainda o que é impressão 3D e por isso não sabem o que fazer? Eu estou aqui angustiada com a minha impressora e não sei fazer dinheiro desse negócio, enfim. Foi mais ou menos esse o papo. Eu respondi para ela, isso é culpa da mídia de massa. As redes Globos da vida mostram a impressão 3D como um negócio maravilhoso, né? Como um negócio fácil de usar. E não é, gente. A gente não está imprimindo, não é que nem essa impressora aqui do lado, né? Que você põe um papelzinho, aperta ali o Enter, imprime tudo bonitinho. A gente está falando de indústria de transformação. É você ter uma fábrica dentro de casa, é diferente. E dificilmente a impressão 3D vai ser, nos próximos 5, 10 anos, algo tão simples que todo mundo possa apertar um botão e aquilo sai do jeito que você havia pensado. Acho que não é por aí. Então acho que, Rubens, eu compartilho um pouco da tua... Compartilho, totalmente da tua opinião, né? Que
Eu acho que impressão 3D foi muito mal vendida nos últimos 2, 3 anos. Então todo mundo acha que é um negócio que pode fazer o que você quiser. E aí você acaba se desiludindo um pouco quando você conhece a tecnologia a fundo. Você descobre que o buraco é mais embaixo. Você tem que ter conhecimento, você tem que ter prática. Não é uma coisa tão fácil assim, né? Então não é o apertar de um botão que vai fazer com que você crie o seu objeto impresso em 3D. Eu digo criar, que parece que você estala o dedo que você criou, né? E não é assim, né? Tem todo um processo, tem muito conhecimento. Conhecimento esse que o Rubens tem de sobra, inclusive. E é isso, gente. É o que eu, pelo menos, acredito. Bastante, bastante. Deixa eu dar uma pausinha aqui. Eu não trouxe minha água. Daqui a pouco eu vou perder minha voz. Vamos pegar aqui a nossa peça. Ela já descolou. Muito bom. Olha só, isso aqui é um par de engrenagens do alimentador de material de uma impressora 3D qualquer, né? Olha só, coroa e pinhão, basicamente. Olha só, devidamente encaixadinho. Deixa eu colocar aqui minha câmera. Opa, caiu, não caiu. Eu vou colocar a minha câmerazinha aqui bonitona. Olha só aqui, ó. Ó, super bem acabadinho. Olha só que legal. Olha. Feito na Ultimaker, levou mais ou menos 2 horas e pouco para fazer. Muito legal. Então aí estamos aqui com a nossa pecinha. Eu vou abrir de novo aqui as perguntas, porque eu quero saber se tem mais perguntas. Porque se não tiver, a gente finaliza a nossa aula. Olha aqui, opa, tem mais aqui, tem mais. Vamos ver aqui, vamos ver. Vamos ver se tem aqui. Rubens, se eu respondi a tua pergunta, coloca aí respondido. Obrigado por estar com a gente de novo, viu? O André falando, só 1 trilhãozinho na conta, tô feliz. 1 trilhão, né? Muito bom, muito bom. O Lauro Vieira, tem uma impressora Cube 3D e não estou conseguindo imprimir uma carroceria oca de carro. A impressora alega que a parede está muito fina, já está com 1,8 milímetros. Lauro, se eu não me engano, a tua impressora é a Cube segunda geração. E eu acho que para fazer esse tipo de peça, você vai precisar fazer um upgrade de impressora. Ela é um pouco mais complicada para fazer, né? Tem algumas aulas aí que eu falo de algumas boas impressoras por um preço bom, como por exemplo a Volt 3D, a 7 3D AIP é uma impressora muito boa também, a GT Max. Então talvez é chegado aí o momento de você fazer um upgrade de impressora 3D para poder imprimir o teu trabalho, que por sinal é muito legal, muito legal. Eu recebi o teu e-mail, eu vou te responder com um pouquinho mais de detalhe depois, tá? Mas a resposta curta é essa. Vai precisar de uma impressora melhor. Inclusive para você evoluir no teu conhecimento, porque a Cube lá não vai te levar muito longe mais. Certo? Vamos lá. O Wade falando aqui que o MK8 é melhor do que o Greg's Extruder. Sim, fica muito melhor, muito melhor. Fernando Pimentel falando oi pro Wade, grande doutora BS. Vamos lá. Douglas Vieira, Oswaldo, o AutoCAD pode ser usado como plataforma de edição para impressoras 3D? Sim, você pode modelar suas peças no AutoCAD, né? O que você tem que só ter em mente é que o AutoCAD ele é um modelador mais técnico, mais voltado para objetivos técnicos, né? Para aplicações técnicas. Se você quiser um modelador para fazer alguma coisa mais artística, você vai ter que pegar um 3ds Max, um Maya, um Rhino 3D, tem uma porção Blender, né? Mas o AutoCAD sim você consegue, tá? Paulo Soares perguntando, PLA ou ABS? PLA. Wagner Teixeira. Oswaldo, sabe me dizer se tem alguma escala padrão para maquetes? Acho que você até comentou sobre esta minha dúvida. Geralmente é 1 por 25, 1 por 50 e 1 por 100. 1 por 100 as menorzinhas, 1 por 25 maquetes maiores. Geralmente é isso. Tá?
Mas aí é meio gosto do freguês. Se o teu cliente quer fazer uma maquete para caber na mesa dele, né? Talvez tenha que fazer, eu já peguei projeto assim. Tive que fazer 1 por 35. É uma escala completamente fora dos padrões. Mas ele queria alguma coisa meramente visual, então eu fiz. Muito bom. Paulo Soares, opa, jabazinho do Paulo aqui. Tô vendendo minha 7 AIP, interessados, entre em contato. Então, por favor, quem quiser comprar a 7 3D do Paulo, fala com ele aqui, meu. Manda um inbox para ele. Vamos fomentar aí o livre comércio aqui na aula. É isso aí, gente. Felipe Falcone, boa noite. Oswaldo, perguntei ontem, mas não deu tempo de você responder. Vou responder hoje, então. Quais as vantagens e desvantagens dos filamentos de 3 milímetros e 1,75 milímetros? Resposta rápida. Nenhuma vantagem e desvantagem. Tudo igual. Pergunta técnica agora. Eu gosto do 3 milímetros porque o 3 milímetros permite uma estabilidade dimensional, né, do diâmetro do filamento maior. Se você tiver uma variação de diâmetro do filamento no 1,75 milímetros, é muito provável que você tenha linhas de impressão, porque apesar do fluxo ser constante, o diâmetro do material passa a ser menor e você estruda menos material, então você vê a variação. A mesma variação, que é mais ou menos 0,05 milímetro nesse diâmetro, num filamento de 3 milímetros, você tem menos influência na qualidade da peça. Então, essa é uma das vantagens do 1,75. A vantagem é, tem de baseada aqui no Brasil, 3 milímetros não tem muito. Então, 1,75 tem bastante aqui no Brasil. A maioria das impressoras usam esse filamento mais fino. Outra vantagem, você tem menos pressão no teu bico de impressão, tem gente que isso é bom, que fala que isso é bom, enfim. Então, não é alguma coisa que você tenha que se preocupar em termos de qualidade. Tá? Eu falei da degradação da qualidade porque eu quero a coisa ali, muito ali no detalhe. Tá? Mas se você comprar de um fornecedor bom, o material é bom. Então, assim, você não vai ter esse problema. Eu não compraria o 3 milímetros porque a oferta no Brasil é pouca. Então, se você comprar uma impressora, 1,75 milímetros é o ideal, para que você sempre encontre fornecedores de filamento. Tá? Acho que é mais ou menos por aí. Pergunta do Luiz Carvalho. Qual a diferença entre as medidas dos bicos de impressão? É o diâmetro do bico, né? Então, diâmetro maior, né? Bico mais aberto, você consegue extrudar mais. Você consegue imprimir mais rápido. Você consegue imprimir... você garante que as falhas serão menores, né? Em função de subextrusão. Agora você não tem um detalhamento tão bom na peça. Bico de impressão menor, você tem que imprimir mais devagar, tem que imprimir às vezes até com uma temperatura um pouco maior, porque é mais força para sair mais material naquele biquinho mais fininho. Em compensação, você tem muito mais detalhe na peça. Isso falando da FDM, tá? De bicos da FDM. Muito bom, muito bom. Vamos ver se a gente tem mais perguntas aqui. Vamos abrir aqui as nossas próximas perguntas. Vamos ver aqui. Antônio Carlos da Silva, 10. Helman respondido. Antônio Carlos, top. Marcelo Matos Martins, qual material na qual você ficou mais surpreendido com a facilidade e a qualidade final de impressão? O bom e velho PLA. PLA resolve a maioria dos problemas. Gosto muito de PLA. Quem me acompanha sabe disso. Pessoal, acho que a gente aqui vai terminando então essa segunda aula, 9h30 da noite. Olha só o Jackson chegando. Salve, mestre. Salve, Jackson. Tentei colocar o seu depoimento aqui, mas aconteceu alguma coisa aqui no nosso... Algum probleminha aqui que a gente não conseguiu. É uma pena, mas enfim. Eu vou até tentar colocar rapidamente, vamos ver se a gente consegue. Vamos ver então
Agora que o Jackson acabou de chegar, vou colocar o depoimento dele aqui sobre o curso. Olá, vamos lá. Meu nome é Jackson. Não conseguimos. Não tem jeito. Vai ficar... O Jackson vai aparecer amanhã. Jackson, amanhã você vai aparecer no depoimento. Então, gente, a gente vai ficando por aqui. As perguntas que eu não respondi, eu vou responder amanhã pessoalmente para todo mundo. E amanhã, inclusive, nós temos aula 3. Nossa aula 3 da nossa maratona de impressão 3D. Que a aula 3 vai ser uma aula mão na massa. Então, fiquem aqui ligados que a gente vai ter amanhã a aula 3. E sempre falando aí que quem quer, se você está interessado em fazer o nosso curso de impressão 3D, turma 2, dia 3 de novembro, e é legal entrar na lista de espera. Dia 3 de novembro as inscrições estarão abertas só para quem estiver nessa lista de espera. Depois, no dia 4, eu vou abrir as inscrições para todo mundo. Só que as vagas da primeira turma foram preenchidas 75% por alunos da lista de espera. Então, se você quer realmente fazer, se você tem interesse, entre para a lista de espera para receber o link de inscrição antes que todo mundo. É muito importante para não ficar sem vaga. A procura está 3 vezes maior do que na primeira turma. Então, pode ser que eu feche as inscrições antes ainda. Tá? Então, como é que você vai fazer? Você vai baixar o e-book www.aprendaimpressão3d.com, coloca teu e-mail, baixa o e-book. Na última página do e-book tem um link para a lista de espera. Aproveita, lê o material que é legal também. É um complemento ao estudo que a gente está falando. Então, para quem quiser entrar na lista de espera, www.aprendaimpressão3d.com, e na última página do e-book que você vai baixar, você tem um link para a lista de espera. Aí é só colocar o teu nome e teu e-mail e tá lá. Dia 3 você vai receber de manhã o link para inscrição. E no dia 4, quem não tiver na lista, vai receber aí o resto aí das vagas aí, vai poder se inscrever nas outras vagas. Certo, pessoal? Então a gente vai ficando por aqui. Agradeço mais uma vez aí a aula 2. Amanhã nós vamos ter a aula 3, pessoal. Aula 3. E te vejo então amanhã, se Deus quiser. Feriado, mais 8 da noite teremos aula. Vai estar todo mundo em casa já, porque quinta-feira vai ser dia de trabalhar. Então, 8 da noite, aula muito bacana. A aula vai ser mão na massa, vai ser uma aula prática, certo? A gente vai colocar a peça no slicer, vai fatiar a peça, vai configurar a impressora, vai colocar para imprimir e vai sair com a peça pronta na aula, certo? Galera, muito obrigado mais uma vez. Desculpe aí os probleminhas técnicos e no começo aí, e a gente se vê então amanhã. Um abraço e até amanhã, gente. Tchau, tchau.